Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor ressuscitado esteja sempre em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso momento de partilha e meditação da Palavra de Deus. E que alegria poder então contar com a sua presença amiga e fraterna através desse nosso ponto de encontro que se tornou esse canal do YouTube. E hoje então, na segunda-feira, dia 7 de agosto, dentro da 18ª semana do Tempo Comum, somos convidados então, em comunhão com toda a igreja, a refletir o Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículo de 13 a 21, que vai nos narrar o seguinte. Naquele tempo, ao ser informado da morte de João Batista, Jesus partiu dali e foi de barco para um lugar deserto a sós. Quando as multidões o souberam, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Vós mesmos dai-lhes de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Ele disse: Trazei-os aqui. E mandou que as multidões se sentassem na relva. Então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Partiu os pães e os deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, dentro então dessa 18ª semana do Tempo Comum, nessa segunda-feira, somos convidados então a meditar na liturgia de hoje sobre a nossa confiança em Deus. É muito fácil nós dizermos que acreditamos, que confiamos, que temos fé em Deus. Mas basta vir a primeira dificuldade da nossa vida que essa nossa fé é colocada à prova. E aí, muitas vezes, se nós não tivermos de fato uma fé sólida, alicerçada, nós então titubeamos na fé, vacilamos, caímos então na tentação de buscar então resposta em outros lugares, em outras pessoas, em lugares em que vão nos apresentando. Então é preciso, assim, olharmos para a nossa vida e nos questionarmos: será que a minha fé é sólida nesse Deus? Se não, a liturgia de hoje, através da palavra, nos ajuda a crescermos nessa nossa experiência, nessa nossa caminhada de fé. E assim, então, nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, Jesus, então, que lá no início do Evangelho vai dizer que após a morte de João Batista, Jesus então sai. Ou seja, João Batista é tido como o último dos profetas. É ele que encerra o Antigo Testamento. Então Mateus está dizendo que agora tem um Novo Testamento. Começa o Novo Testamento através do novo que Jesus veio, então, nos ensinar. E aí então Jesus caminhando, primeiramente ele se retira a sós, em oração. E isso é muito importante, nós então podemos compreender que Jesus busca estar em intimidade com o Pai. E assim também nós somos chamados, no momento de dificuldade da nossa vida, como foi a morte de João Batista, Jesus se retira. E assim também, diante das dificuldades, dos momentos de dificuldade da nossa vida, nos retirarmos, nos colocarmos a só com o Pai em oração. E ali, ele então, as multidões ficam sabendo onde ele estava, ao encontro dele, e ele então se compadece porque percebe que as multidões estão sedentas. E ele cura os que estão enfermos. E ali vai entardecendo, e o que acontece? Os discípulos logo se aproximam e dizem: Senhor, esse lugar é deserto, despede as multidões para que eles possam ir embora. Jesus vai dizer: não é preciso que isso aconteça. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos, assim como a nossa sociedade de hoje,
Eles querem então ali tirar o corpo fora daquela que é a missão de cada um de nós, de podermos partilhar o que nós temos com os necessitados. Essa atitude de Jesus, melhor dizendo, dos discípulos a Jesus, e Jesus vai ensinar qual o caminho, qual o novo ensinamento que ele quer então deixar para que nós possamos praticar, para que nós possamos viver. Ele vai então ali dizer, organize as pessoas, sentem, e as pessoas então organizadas, sentadas, ele então acolhe aquilo que os discípulos dizem ter, olha, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Ou seja, os discípulos apresentam aquilo que possuem. E Jesus então toma aquilo, ele pronuncia a bênção, a beracá, e ali então partilha com as pessoas que estão ali, distribuem seus discípulos para que eles possam partilhar com cada um daqueles que estavam presentes. E olha que não eram poucas pessoas não, como nos diz aí o finalzinho do Evangelho, sem contar as mulheres e as crianças, 5.000 homens. E todos comem, ficam satisfeitos. Ou seja, queridos amados irmãos, quando nós então colocamos diante de Deus aquilo que nós temos, a multiplicação acontece. É comum, então, as pessoas fazerem a experiência, de doar um alimento para os irmãos que estão passando necessidade nas nossas comunidades. E é interessante que as pessoas têm esse tipo de postura, têm essa abertura, que praticam vivem essa caridade. Deus não deixa faltar nada em sua casa. Agora, aquelas pessoas apegadas ao pouco que têm, eu não vou doar porque eu não tenho, não está sobrando. Ora, Deus não pede o que está sobrando. Pede colocarmos em comum aquilo que temos. E o milagre assim acontece. Então é preciso desapegar, desprender dessa mentalidade egoísta, individualista que predomina na sociedade hoje. Para que a graça de Deus então possa acontecer na vida de tantos irmãos também. E é justamente essa realidade que nós temos então na primeira leitura de hoje do livro do Números. Nós temos também Moisés que está liderando esse povo rumo à Terra Prometida. E o povo, então, hoje começa a reclamar, para variar, mais uma vez. Está, então, ali cansado do alimento, do maná, e querem comer carne. Então, vão brigar com Deus, blasfemar contra Deus, porque já estão enjoados, saturados desse alimento que era o maná. E Moisés, então, se revolta. Vai brigar com Deus, vai dizer, olha, quem sou eu? Sou por acaso eu que escolhi esse povo, que gerei esse povo, para poder carregar? Esse povo é pesado, é um fardo pesado demais. Ora, é o povo que o Senhor escolheu, portanto o Senhor que conduza. Olha só como é a vida daqueles que estão à frente da comunidade. Muitas vezes o fardo se torna pesado, sim, mas eu vou ficar fazendo o quê? Murmurando, falando, blasfemando, falando mal de Deus, da minha igreja? Não, eu vou diretamente a Deus falar com Ele. É essa postura que deve acontecer. É triste quando nós percebemos pessoas, lideranças de comunidade, falando mal da igreja, do padre. Não é essa atitude, isso não muda, isso não evangeliza, isso não ilumina a vida de ninguém, pelo contrário, isso é um contra-testemunho. Então não podemos ter esse tipo de postura. Vamos falar diretamente com Deus, assim como Jesus se colocou a sós no início do Evangelho, nos coloquemos a sós também com Deus, para que Ele possa então ali nos ajudar a compreender as realidades. Porque muitas vezes, queridos amados irmãos, tem essa experiência do povo de Israel na primeira leitura. É mais fácil, muitas vezes, diante da adversidade, eu sentir saudade da vida velha. É o que eles falam. Ora, eu sinto saudade da cebola, do alho, do peixe que nós comíamos lá no Egito. Ou seja, sente falta da escravidão. Não consegue então perceber a graça que está presente na vida deles, a liberdade, a providência divina agindo na sua vida. E muitas vezes isso também acontece conosco. Não conseguimos enxergar as maravilhas de Deus no meio de nós. Muitas vezes sentimos saudades da vida velha, queremos voltar ao passado. Mas aqueles que experimentam o amor de Deus, que nos cura, como Jesus curou aquelas multidões no Evangelho, nós que experimentamos essas curas, libertações, as graças de Deus na nossa vida, não há como voltar atrás. Não há como querer então ali retomar a vida velha. É preciso se lançar ao amor desse Deus, mesmo diante das adversidades que nós vivenciamos. E assim então nós somos convidados a fazer a experiência do salmista, a reconhecer a ação de Deus na nossa vida e
exultar no Senhor, Ele que é a nossa força. A nossa força não está em pessoas, a nossa força não está nos bens materiais, a nossa força está em Deus. Então que nós possamos buscar essa força, para que assim, nos momentos de dificuldade da nossa vida, nós possamos confiar plenamente nesse Deus que supre todas as nossas necessidades, como no Evangelho de hoje, Jesus então multiplicou os pães, mas é claro que para que isso aconteça, é preciso colocar o pouco que eu tenho para que o milagre aconteça, e assim a fome de tantos irmãos também seja saciada. Porque todos nós temos sede de Deus, e precisamos experimentar esse Deus vivo, capaz de transformar, redirecionar a nossa vida. Mas só conseguiríamos, de fato, alcançar esse objetivo se nós, então, na nossa fé, na nossa confiança, ela for inabalável. E assim, nós confiando nesse Deus, poderemos experimentar as suas maravilhas, porque Ele supre todas as nossas necessidades. Portanto, meus queridos amados irmãos, que essa seja a nossa experiência, que nós possamos ter uma fé sólida, alicerçada no Senhor, nessa palavra que é vida e é salvação, e pode então ali transformar a nossa vida, a nossa história. Que nós possamos então crescer nessa experiência e assim possamos saciar a fome de Deus de tantos irmãos que estão aí necessitados na sociedade de hoje. Que o Senhor então deixe-nos, faça de nós seus instrumentos, que nós possamos então, assim como os discípulos, dar o que nós temos para que as pessoas possam ali saciar a sua fome. E assim, meus queridos e amados irmãos, o reino de Deus possa acontecer no meio de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E muito obrigado a você, meu amado e minha amada, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube. E convido a você que não se inscreveu ainda no nosso canal, clique aqui em inscrever-se e venha fazer parte dessa família. E assim, então, iremos lançar essa semente de amor, de misericórdia, a tantos corações sedentos desse Deus vivo e ressuscitado. Que Deus então abençoe você em todas as suas necessidades, sejam elas temporais e atemporais, por intercessão de Nossa Senhora de Fátima. Ele que é um Deus todo-poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir.